Millennials na América, sua fonte de notícias direto aqui dos Estados Unidos. Hoje é dia 27 de agosto de 2025. Não esquece de deixar um like, comentar nesse vídeo. Vamos começar com a tragédia, né? Um atirador abriu fogo numa igreja em Minneapolis, matando 2 crianças e ferindo outras 17. Estudantes de uma escola católica que também fica no local estavam na igreja no momento dos tiros. As vítimas tinham 8 e 10 anos de idade e entre os feridos, 14 delas eram crianças. 2 foram internadas em estado crítico, segundo o chefe de polícia da cidade, Brian O'Hara. O atirador, Robin Westman, de 23 anos, que se identificou como um transgênero, né? Tinha vínculos com a escola, tirou a própria vida e comprou a arma do crime legalmente, segundo as autoridades. Investigações do FBI sugerem possíveis motivações para terrorismo doméstico e crimes de ódio contra cristãos ligados ao manifesto online de Westman, que apresentava armas gravadas com frases como "Mate Trump" e bandeiras do orgulho LGBTQIA+. Tem várias camadas aí esse episódio, né? E que também traz à tona muitos debates aí, debates sobre armas, né, sobre o acesso a armas aqui nos Estados Unidos, sempre acontece, sempre a mesma coisa, né? Saúde mental, né? E nesse caso aí, não é o primeiro caso de atirador de uma pessoa trans, e a gente já debateu muito aqui no canal essa questão, porque é óbvio que a pessoa trans tem todo o direito de existir, mas também tem muitas situações aí que estão relacionadas à saúde mental, né? Principalmente quando a gente fala em transição de crianças menores de idade, que é algo que eu sou totalmente contra, acho criminoso, principalmente quando a gente fala de crianças pequenas, né? E isso tem que ser discutido, sim, tem que ser discutido também. Estava assistindo o noticiário, já falaram na influência de videogame, sempre vem à tona isso também, né? Enfim, todos os debates são válidos, né? Todos os debates são válidos, mas o problema é que cada grupo, de acordo com a sua ideologia, busca encontrar uma causa para o problema, uma só causa. Aí não é uma causa multifatorial, né? Tem várias causas aí, eu não acho que é só uma. Óbvio que facilitar a compra de armas é um problema, e aqui nos Estados Unidos, em alguns estados, é muito fácil mesmo, muito pouca regulamentação, e isso é perigoso. Né? A inércia dos políticos também, que toda vez que acontece um caso como esses, eles falam: estamos rezando pelas famílias e tal, peço orações. E infelizmente, essas crianças estavam rezando na igreja e aconteceu isso. Então, infelizmente, a oração não é o que vai salvar nesses casos aí. Precisa de política pública, precisa de ação, precisa de muita conversa, né? A gente precisa falar sobre o lobby da indústria, da indústria das armas, da indústria farmacêutica, né? Medicação de jovens é um problema aqui nos Estados Unidos, né? Não só de jovens, 70% da população americana toma pelo menos um antidepressivo. Isso é muito sério. Um médico demora mais ou menos 6 minutos para receitar um remédio para algum caso de saúde mental aqui nos Estados Unidos. 6 minutos não deu tempo ainda do cara olhar a sua cara. Né? Ninguém ataca os verdadeiros problemas, a raiz do problema. A gente já falou, tomar sol, tomar vitamina D, se exercitar, socializar. Né? Os jovens são cada vez mais reclusos, estão cada vez mais enfiados nas telas, na internet. Isso é um problemão também, né? Enfim, mas eu acho que o principal problema, né, se a gente for apontar o principal problema, é o próprio sistema, né? Tanto o sistema econômico, mas também como a nossa sociedade está estruturada, né? As famílias hoje, a maioria são disfuncionais, né? Os pais são obrigados a trabalhar cada vez mais para poder sobreviver, né? Não é para ter luxo, não, é para sobreviver e, obviamente, em consequência disso, não tem tanto tempo com os filhos, né? Estão muito menos presentes nas vidas dos filhos, né? É uma sociedade altamente individualista aqui nos Estados Unidos, né? Cada um por si,
né? A gente vive essa vida, esse lifestyle aí, uma vida de plástico, né, cara? Muito consumismo, muita publicidade na cabeça de todo mundo, desde as criancinhas, né? Um ambiente altamente competitivo, né? Falta colaboração na nossa sociedade, né? Falta uma sociedade que não tem capacidade de absorver pessoas que simplesmente não se encaixam, né? A gente também tem que falar sobre isso. Tem gente que simplesmente não se encaixa nesse modo de vida, que não vê sentido, porra, em acordar contra a própria vontade, encarar um trânsito ou um transporte público, ir para um trabalho que odeia, né? 99% das pessoas odeiam os próprios empregos, né? Só estão lá para poder sobreviver. Então tem gente que você acha que esse número de pessoas usando drogas, apostando, viciadas em todo tipo de coisa, é por quê? Porque as pessoas não aguentam esse modo de vida, elas precisam escapar de alguma forma, né? Só que a nossa sociedade não tem essa capacidade de abraçar, de entender isso e acaba deixando essas pessoas para trás e foda-se, cada um por si, né? Então, assim, enquanto a revolução coletiva não chega, essas tragédias não vão parar, né? A molecada está cada vez mais doente, a sensação que a gente tem, não só pela reação das autoridades, os políticos aí, da mídia, mas também a nossa, né? Eu leio essa notícia e é meio que a gente já normalizou completamente, né? Pô, você viu, você encontra alguém na rua, você viu o tiroteio lá em Minneapolis, puta, que tragédia, hein? E segue em frente com o seu dia, né? Infelizmente, foi normalizado e ninguém faz nada, ninguém apresenta nada, ninguém promove um debate sério sobre tudo isso que eu trouxe, né? Uns grupos estão falando sobre as armas, a mesma coisa de sempre. Outros grupos falando que, pô, é porque as famílias estão desestruturadas. Outros grupos culpando a cultura woke, falou, você viu, mais um transgênero aí, pô, Lelé da Cuca aí, que entrou numa igreja aí e matou um monte de criancinha. Então, enfim, cada um vai puxar para o seu lado e a gente não vai ter solução para isso e nem tem essa expectativa de que alguém solucione isso. Eu que tenho filho aqui nos Estados Unidos, a gente fica apavorado, né? Apavorado. Imagina alguém liga da escola desse, pelo amor de Deus. Mas realmente é trágico. A próxima aqui a política de imigração de Donald Trump está reduzindo a força de trabalho no país. Ó, jura? Pois é. Especialistas dizem que a política imigratória da Casa Branca está causando uma redução no número total de trabalhadores nos Estados Unidos. Segundo os dados do Centro de Estatísticas do Trabalho, o tamanho da força de trabalho estrangeira diminuiu em cerca de 1,2 milhão de pessoas desde janeiro desse ano. Nancy Van Den Houten, economista-chefe da Oxford Economics, citou os dados numa nota de pesquisa em 1º de agosto. Sinais crescentes indicam que a força de trabalho estrangeira está diminuindo devido às políticas de imigração do governo Trump, escreveu ela. Se a tendência à redução na força de trabalho e presença imigrante no país se mantiver, seria uma preocupação para a economia dos Estados Unidos. Isso ocorre porque a economia depende cada vez mais de imigrantes para impulsionar o crescimento populacional, dadas as tendências demográficas entre a população nascida nos Estados Unidos, como aposentadorias entre os baby boomers e menores taxas de natalidade. Eu lembro, na hora que eu li essa matéria, eu lembrei das propostas de greve aqui em Massachusetts, né, e pelo país todo, quando aquelas operações em larga escala do ICE começaram, né? Muita gente, eu vi muito brasileiro aqui dizendo que não faria diferença, que essas greves eram perda de tempo, né? Que a mão de obra de imigrante não fazia diferença nenhuma, faz muita diferença. Muita diferença. Tem setores aí, algumas indústrias como construção, serviços, turismo e outras aí que dependem muito da mão de obra imigrante. Não tem como ignorar isso. É algo que o professor Rogério Melo Franco sempre fala, inclusive, né, sobre o papel da imigração nos lugares em que a queda de natalidade é mais drástica. O imigrante, a gente sabe, ele sai de uma condição ruim no seu país de origem e migra para os Estados Unidos, encontra oportunidades e, obviamente, com uma condição de vida melhor, ele acaba construindo família, tendo filhos, se integrando à comunidade.
Eu mesmo, essa é mais ou menos a minha história. Vim para os Estados Unidos, aqui eu me casei, aqui eu tive meu filho, né? Vivo totalmente integrado à minha comunidade aqui. Então, os imigrantes colaboram muito, não só trabalhando, mas também expandindo a população, né? Reproduzindo, cara, é importante. É um assunto que a gente traz sempre aqui e é muito importante. Então, eu acho que criar políticas de acolhimento aos imigrantes, né, de absorção dessas pessoas, para absorver essas pessoas na sociedade americana, não é só uma questão importante para o mercado de trabalho, mas até nesse momento até de existência, né, de continuidade para a sociedade americana. Vale muito essa reflexão aí. A próxima, nos últimos dias, aumentou muito a especulação sobre a saúde de Donald Trump. E eu não estou falando só sobre os rumores aí vindos da esquerda, né, dos opositores políticos, mas um vídeo aí de um médico falando sobre esse assunto viralizou. Vamos assistir. Congestive heart failure is getting worse. I'm a home health physical therapist with a doctorate in my field. I see congestive heart failure patients on a daily basis. The reason I know that he has congestive heart failure is because of the swelling in his feet and ankles. And the reason I know it's getting worse is because he's sitting behind the desk on camera now. He lashed out against MSNBC for giving him hash about his ankles. This is how we know that something is true, because it gets to Trump. Remember recently where he was talking about going to heaven for some fucking reason? He says, people said I'm not doing very well. I don't think he's talking about the media. I think he's talking about the doctors who are treating him. The only reason his health has been maintained at all is because he has the privilege of getting IV diuretics, spironolactone, Lasix, Bumex, something like that. That's why his hands have been bruised and covered with makeup. Badly, I might add. We know that it's getting worse because he knows he cannot hide the degree of swelling. That's why he's sitting behind the desk. Oh, he also has chronic kidney disease, which is also contributing to the swelling in the feet and ankles. I can't tell you how many times I have seen a patient in their home because they were hospitalized for AKI, or acute kidney injury. And the kidney injury was caused by nephrotoxic medications, namely diuretics, spironolactone, Bumex, Lasix. The president is definitely getting sicker, and we know he's not going to change his diet because he's such a fucking idiot. I think he's going to be around for 6 to 8 months tops. Thank you for your attention to this matter. Tá aí, o cara com palavras duras aí, deu 6 a 8 meses de vida pro Donald Trump, né? E apontou alguns problemas aí. Ele falou da mancha na mão, né? Essa mancha aqui na mão dele, né? Tem uma outra foto que viralizou também, que essa mancha estava coberta por maquiagem, mas bem evidente, assim, bem mal feita mesmo. E tem a outra foto aqui do tornozelo dele muito inchado, né? E aí poderia indicar aí problemas cardíacos ou renais também. Enfim, essa é a situação. Muita gente ligada ao trumpismo aí, como o Alex Jones, né? Ele levantou sérias preocupações aí sobre a condição física e cognitiva também do presidente, né? Todos esses problemas apontados no vídeo e as fotos que eu trouxe aí. É curioso observar aí que muita gente lembrou da Rainha Elizabeth II, né, que tinha sinais muito semelhantes aí poucos dias antes de falecer, e isso acabou levantando essa suspeita de que o Trump está recebendo algum tratamento médico aí mais agressivo aí que não está sendo divulgado, né? O Alex Jones dedicou 30 minutos do último programa dele falando só sobre a saúde do Trump, né? O que é meio raro, porque o Alex Jones é um dos maiores apoiadores, maiores defensores do Trump na mídia independente aí. Ele mencionou, por exemplo, né, esse inchaço no tornozelo, né, que pode indicar problema de circulação, e falou também sobre a insuficiência cardíaca, né? O Alex Jones afirmou ainda que o Trump demonstra sinais de cansaço profundo e de possível falência de órgãos. Que loucura, né? Mas quando você compara com o Trump em 2015, 2016, naquela campanha contra a Hillary Clinton, com hoje, a diferença é gritante. Claro, a gente está falando de 10 anos, é um cara de 79 anos, na época ele tinha 69, então é óbvio que tem uma diferença, né? Os debates da época ele articulava muito melhor os argumentos, ele tinha mais energia, parecia bem mais presente que agora, né? Hoje, além da obesidade, a decadência física, né?
a gente vê ele embaralhando palavras também, é até irônico, né, de tanto que os conservadores pegaram no pé do Biden, com razão, né, com razão, realmente foi vergonhoso manter o Biden, ainda tentar lançar ele à reeleição, mas enfim, agora a situação com o Trump, os jornalistas aí, muitos jornalistas em off falaram que o Trump, recentemente mesmo, ele marcou uma coletiva na Casa Branca 3 vezes no mesmo dia, né, ele meio que não lembrava que tinha feito outras 2 entrevistas, enfim, por enquanto é tudo um mistério, né, o Trump continua escondendo detalhes sobre a saúde, né, a Caroline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, chegou a falar que o presidente estava fazendo um tratamento, mas que era uma coisa menor e tal, mas só deles mencionarem já levantou um alerta, né? Trump tem 79 anos, obeso, né? Histórico de uso de estimulantes, né? E também tem sido submetido a intensa pressão política. A gente viu, ficou muito claro no discurso dele, como ele prometia algumas coisas. Eu vou acabar com a guerra da Ucrânia no primeiro dia, vou resolver isso em uma semana. E aí ele não conseguiu resolver nada, ainda se meteu numa confusão com as tais das tarifas, né? E o mundo, as coisas não estão acontecendo do jeito que ele esperava, muita pressão mesmo. E a grande dúvida é saber até quando ele vai conseguir sustentar aí essa imagem de força, de vitalidade que ele tenta vender para a gente, né? Lembrando que ele tem mais 3 anos e meio de mandato, e a gente trouxe um vídeo uns meses atrás sobre, acho que era a Márcia Sensitiva, né? Era uma vidente falando que o Trump ia cair duro, que ele ia morrer no meio de um discurso aí de uma coletiva de imprensa, né? Então vamos ficar de olho, né? Fazer o quê? Vamos ficar de olho para ver o que acontece, como essa história se desenrola. Se você gostou do meu boletim sobre os Estados Unidos, deixa um like, comenta, compartilha, não esquece de ativar o sininho, lembrando que os Millennials Geriátricos fazem lives às segundas, quintas e domingos, às 21 horas. Valeu!